Por que Doutor Estranho realmente teme Wanda Maximoff mais que Dormammu? Doutor Estranho conheceu Dormammu por milênios, uma entidade que pode conquistar dimensões, que tira energia de universos inteiros, que literalmente pode absorver a realidade física. E mesmo assim, Doutor Estranho conseguiu enfrentar Dormammu, conseguiu negociar com ele, conseguiu criar uma estratégia. Mas com Wanda ele simplesmente desiste. Ele sai correndo. Ele admite que não consegue vencer. Agora aqui tá a coisa que muda tudo. Dormammu é infinitamente mais poderoso, mas Wanda é infinitamente mais perigosa. E existe uma diferença fundamental entre essas duas coisas. Hoje você vai entender por que o medo de Doutor Estranho de Wanda Maximoff é mais profundo que qualquer ameaça que ele enfrentou em séculos de magia. E aqui está o twist. Não é sobre poder bruto. É sobre a diferença entre alguém que segue regras e alguém que as ignora completamente. Fica comigo até o final, porque você vai descobrir que Wanda é a única ameaça no multiverso que Doutor Estranho, literalmente, não consegue resolver matematicamente. E você vai ver que a resposta está em um detalhe que os filmes quase nunca exploram em profundidade: a geometria da ordem, artes místicas como matemática. Vamos começar entendendo exatamente como o Doutor Estranho vê o universo. Doutor Estranho opera dentro de uma lógica estruturada. As artes místicas não são caóticas, são sistematizadas, geométricas, matemáticas. Cada feitiço que Strange usa é basicamente uma fórmula. Você traça os símbolos certos, você canaliza a energia certa, você obtém o resultado previsível. Dormammu segue essa lógica. É uma ameaça que opera dentro de parâmetros, conquista dimensões, tira energia, segue um padrão. E porque Dormammu segue padrão, Strange consegue prever, consegue calcular, consegue encontrar o ponto fraco na lógica. Por isso, Strange conseguiu fazer um loop temporal com Dormammu, porque mesmo uma entidade infinita segue regras, segue padrões. Pode ser explorada se você souber qual variável manipular. Mas Wanda não segue nenhuma fórmula. O caos que reescreve equações, magia do caos. Agora vamos explorar exatamente o que faz Wanda diferente em nível fundamental. Wanda utiliza magia do caos. E magia do caos não é simplesmente magia que é caótica. É magia que literalmente reescreve a realidade sem necessidade de fórmula pré-existente. Nos filmes e nos quadrinhos, magia do caos é descrita como não linear. Ela cria efeitos sem necessidade de source energy externa, sem encantações, sem rituais. Enquanto Strange precisa traçar símbolos, Wanda simplesmente altera as coisas. Sua vontade e emoção reescrevem a realidade ao seu redor. E aqui está o detalhe que muda tudo. Strange não consegue contra-atacar Chaos Magic com feitiços, porque não há fórmula para contrariar. Não há equação que ele consegue resolver. É como se você tivesse uma calculadora e alguém te passasse um jogo de xadrez. Sua calculadora não ajuda. Suas fórmulas não importam. As regras mudaram completamente. A falsa segurança do Sanctum, defesas obsoletas. Agora vamos explorar por que o Sanctum Sanctorum, fortaleza de Strange, está completamente inútil contra Wanda. O Sanctum foi construído ao longo de séculos para repelir ameaças externas, entidades que ocupam espaço extradimensional, coisas que batem na porta tentando entrar. Dormammu precisa entrar no nosso universo, precisa conquistar o espaço físico, e o Sanctum foi desenhado especificamente para impedir isso. Mas Wanda não precisa entrar de fora, ela já está dentro da realidade, já está dentro da casa. As defesas antigas do Sanctum foram desenhadas para bloquear ameaças que vêm de fora. Wanda vem de dentro. Sua energia originária não é de uma dimensão externa, é do espectro emocional, é de dentro da mente humana. E não existe defesa antiga que foi desenhada para bloquear o espectro emocional. Porque as pessoas que desenharam essas defesas nunca imaginaram que emoção pura poderia se tornar uma arma que reescreve realidade. Mas aqui vem a pergunta que realmente muda tudo. Se Dormammu é infinitamente mais poderoso, por que Strange consegue negociar com ele, mas não com Wanda? A resposta está em algo muito mais profundo que poder. Previsibilidade versus irracionalidade. Aqui está o ponto que fecha completamente esse debate. Dormammu é movido por conquista, por fome de poder, por motivos que são, no final das contas, racionais. Dormammu quer consumir tudo porque isso o torna mais poderoso. E porque os motivos de Dormammu são previsíveis, Strange consegue trabalhar com eles, consegue negociar. Você quer poder? Vou sair de forma a você conseguir seu poder. Mas Wanda é movida por grief, por perda, por emoção que não segue lógica racional. Nos filmes, Wanda não tá tentando conquistar, não tá tentando ganhar poder, tá tentando recuperar o que perdeu, tá reagindo a trauma de forma irracional. E é por isso que Strange teme, porque não consegue negociar com trauma, não consegue fazer barganha com irracionalidade do coração humano. Dormammu é uma equação que Strange conseguiu resolver. Wanda é um emocional que não tá procurando solução, tá procurando vingança, tá procurando seu filho de volta, como você para alguém que não tá ouvindo razão.
A previsibilidade das ameaças cósmicas. Comparação. Vamos aprofundar isso comparando Dormammu com outras ameaças que Strange enfrentou. Thanos queria poder. Motivo claro. Motivo explorado. Motivo que Strange conseguia prever. Caecilius queria escapar da morte. Motivo claro. Motivo que Strange conseguia combater, oferecendo alternativas. Todas essas ameaças eram baseadas em objetivos racionais, objetivos que podiam ser explorados, pontos fracos que podiam ser encontrados. Mas Wanda, que objetivo racional Wanda tem? Ela quer seu filho de volta, quer uma realidade alternativa onde a tragédia não aconteceu, quer desfazer a morte. Esses não são objetivos táticos, não são objetivos que pode resolver com negociação. São emoções puras transformadas em poder cósmico. Strange consegue derrotar adversários que querem algo específico. Strange consegue explorar ganância, consegue explorar ambição. Mas como Strange derrota alguém que quer o impossível? Como ele para alguém cujo objetivo é simplesmente voltar no tempo e mudar as coisas? A Prophecy que não pode ser parada. Fechando agora, chegamos no detalhe final que torna Wanda absolutamente aterradora. Recentemente na MCU foi estabelecido que Wanda é uma Nexus Being. Não é criada, é forjada, está conectada ao tecido da realidade, de forma que ninguém mais está. E existe uma Prophecy, uma profecia literal que diz que a Feiticeira Escarlate vai trazer o fim do multiverso. Agora pensa nesse detalhe. Strange é alguém que venceu o tempo mesmo, conseguiu criar loops temporais, conseguiu ficar parado enquanto tudo mais morria. Mais uma Prophecy que está hard-coded no tecido da realidade. Strange não consegue vencer isso porque não é um adversário, é um destino. É uma lei fundamental do universo que diz que Wanda vai fazer isso. E Wanda, como Nexus Being, é literalmente o âncora de realidade. Tentar parar Wanda de verdade seria potencialmente uma missão suicida para a timeline inteira. É por isso que Strange recua, não porque Wanda seja mais forte, mas porque tentar vencer Wanda é tentar vencer uma profecia. É tentar mudar as leis fundamentais da realidade. Quando você finalmente entende tudo isso, você percebe que o medo de Strange não é sobre poder, é sobre perda de controle. É sobre enfrentar algo que não segue regras. É sobre confrontar a ideia que sua lógica, sua matemática, sua geometria da realidade pode ser completamente ignorada. Dormammu é aterrorizante porque é poderoso, mas Wanda é aterradora porque tá além de poder, tá além de lógica. Doutor Estranho passou séculos aprendendo que tudo pode ser calculado, que tudo pode ser resolvido, que basta você entender a equação certa, e Wanda prova que ele tá errado. Que existem forças que não podem ser calculadas, que existem ameaças que não seguem a geometria ordenada do universo. É por isso que Strange teme Wanda mais do que qualquer entidade cósmica, porque ela não é uma ameaça a resolver. É uma quebra fundamental nas leis que ele passou a vida inteira acreditando. Se você nunca tinha parado para pensar que o medo de Strange é filosófico e não sobre poder bruto, deixa o like porque esse tipo de análise profunda, que explora a psicologia dos personagens, além de combate, é rara mesmo. Qual é a sua opinião? Você acha que Wanda realmente é mais perigosa que Dormammu? Ou você acha que Strange exagera no medo dele? Me conta nos comentários, porque esse é um debate que a comunidade genuinamente está tendo. Se inscreve no canal porque a gente traz mais análises de MCU que exploram a filosofia e a lógica interna dos personagens, de formas que poucos conseguem.